preparado pra ouvir. Você converteu alguém fazendo isso, indo até a praça, antes do livro, antes de toda essa ideia? Quando você ia lá, surtia efeito? Porque assim, eu morava no Rio, e não exatamente numa área nobre do Rio, então eu já vi muitas coisas. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele era esse cara. Ele começou a se envolver com drogas sinistreza, que não devia ter se envolvido, inclusive mataram ele, mas ele... Tá ouvindo essa história, né, Monark? Não, mas eram outras drogas. Começa assim, ó, porta de entrada. Leão da Proege. Então, aí, esse cara, ele era perfeitamente capaz, ele sempre trabalhou. Inclusive tinha uma filha, que ele tinha uma esposa e tal. E era bem uma esposa, morava com ele. Mas a questão é que ele fazia isso, ele ia pra rua e ficava se alimentando de pessoas que o ajudavam e tal. E sem se preocupar muito com o que ia acontecer na vida dele, mas assim, ele tinha perfeitas condições de trabalhar, mas aí o vício foi o responsável nesse caso, Sim, nesse caso sim, mas ele tinha perfeitas condições de fazer tudo. Mas ele, quando a gente ia conversar com ele, cara, eu vou lá no Salgado Filho lá, os caras me dão sopa, pô. Eu vou ficar nessa. Mas ele era altamente funcional mesmo. Sim, cara, normal. Tava usando o sistema de caridade que a gente tem com as... Então, assim... É isso, cara. Essa é a parada que é loucura, assim. Muita gente percebeu que existe um sistema de caridade que é irrestrito e impessoal. E eu digo assim, porque eu tô dentro desse processo. Eu era o cara que tava lá dando comida pra mendigo sem relacionamento, sem entender o que tá acontecendo, só indo lá. Porque a gente é criado numa cultura que muitas informações são dadas, né? Você não questiona tudo que você... Sabe? Você não questiona o seu idioma. Você aprende a falar. Depois você vai questionar o idioma. E eu aprendi que o cara tá na rua, ele é um mendigo, ele é um miserável, um coitado. Uma pessoa que tá ali porque não quer, bichinho. Ninguém tá na rua porque quer, né? Sim. E, cara, essa é a coisa mais errada possível. Ninguém tá na rua porque quer. A minha experiência anedótica, porque não é uma pesquisa científica, né? Eu passei por uma experiência. Eu tento balizar com algumas pesquisas científicas ao longo do livro, mas a partir da minha experiência, cara, muita gente tá na rua porque quer. E porque a gente tá... A gente que eu digo, ONGs, igrejas, grupos que estão desenvolvendo trabalho de caridade de forma errada, que tá inundando a rua de sopa e de pão, mas que não tem nenhum relacionamento com o cara lá. Então o cara sabe que ele pode ser um cara capaz, são, que ninguém vai nem perceber. Ele vai ser visto como uma materialização da miséria. Então eu vou lá, vou dar uma comida, vou falar uma coisa, ele sabe o que responder pra ganhar o que ele quer e pronto. E eu vi várias pessoas na rua vivendo assim, né? Do cara dizer claramente, é tão louco, a gente tá tão pouco relacionado com essas pessoas na nossa obra de caridade, que os caras nem escondem mais. Então eu antes de eu fazer a pesquisa com o livro, foi umas conversas que me motivaram a pesquisa. Eu perguntei pro cara, velho, por que é que tu tá aqui? Como é que tu veio parar aqui? Ele dizia, não, eu tenho uma casa ali na Praia do Futuro. Aí eu fico lá com minha mulher, a minha mulher cuida de arista, eu venho cuidar dos carros, aí eu gosto de ficar aqui no meio do mundo. Aí a minha cabeça... Nem esconde, tá tranquilo. E eu não tava junto com eles lá pra pesquisar, eu tava dando comida. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que faz um indivíduo fazer um exercício de vontade, tendo uma casa pra voltar, pra dormir numa praça? Na minha cabeça, eu não vim de família de posse, eu vim de família bem pobre. Mas mesmo assim, pra minha cabeça, cara, era muito absurdo. A esposa dela deve ser um porre, ou ele deve ser um porre. Não, a esposa fica com ele lá também, às vezes. Sabe? Ficam lá dormindo na rua. Sabe, então não... parceria, broderagem na... Caraca, que doideira. Isso é mais mind-blowing ainda, ó. Cara, aí ó, mind-blowing, né? Cara, eu achei muito louco, assim, mas existe alguma coisa além do que a gente tá vendo, certo? Que a gente vê miséria financeira, mas o cara tá aqui por outras coisas. O que eu percebi é que existe uma multidisciplinaridade na miséria, né? A galera não era só miserável de dinheiro. Muitos deles não eram tão miseráveis de dinheiro como eu imaginava. Mas eles acabaram vivendo outros tipos de miséria. O cara tem uma miséria de relacionamento humano. Porque se eu... Imagina, Monarca, você vai pro meio da rua, dá uma loucura aí, a maconha te pega, tu vai pro crack, sei lá, para no meio da rua. Você vai ter pessoas pra ligar que vão vir te buscar, se precisar, entendeu? Você tem um parente, tem um amigo, tem alguém, se liga pro Igor, ele não vai querer, mas vai ter outras pessoas que vão querer. Vai ter que ir. Você tem pra quem pedir socorro, entendeu? E talvez você nem peça socorro. Talvez tenha gente que diga, pô, meu irmão, o Monark tá na droga lá no crack louco e vai lá te pegar, entendeu? Verdade, eu tenho esse plus aí. Pode ser um fã, assim, caridoso. Não, algum amigo pode aparecer também. Cara, esses caras muitas vezes são vazios de relacionamentos familiares e sociais, de forma geral. O cara não tem uma família pra voltar, ou brigou com a família por algum motivo, tem algum conflito porque usava droga em casa e os pais começaram a brigar, ou a esposa, o cara traiu a esposa traiu ele, houve uma ruptura. Esses caras têm outras pobrezas muito maiores do que a do de dinheiro. Então a gente acha que vai solucionar o problema da mendicância dando dinheiro.
Só que o cara não tá com miséria de dinheiro, pura e simplesmente. Ele tá com miséria relacional, familiar, às vezes humana, né? Uma miséria espiritual, emocional. E o cara tem que ser tratado como um ser humano completo. Se a gente acha que vai fazer um bem pro mendigo só dando sopa e dando comida, cara, todo mundo tá dando sopa e comida. E é inundada de sopa e comida a praça. Tem muita sopa e comida? Tem, cara. A gente pode ter fé na humanidade. As pessoas estão fazendo bem pro miserável. Ah, que bom. Estão, sim. Cara, a gente podia escolher o que comer na praça. Você pode escolher o que comer. Claro, assim, pensando em grandes cidades, obviamente. Se você pensar num rincão, no interior, ribeirinhos ou algo assim. Mas, se você reparar, são locais que têm menos mendigos. Grandes centros urbanos têm muitos mendigos, também porque há uma atratividade nesses grandes centros por causa das grandes ações de caridade que se desenvolvem lá. Mano, se eu fosse um jovem, se eu fosse mais jovem e menos... minha vida tivesse ido pro outro lado, porra, caralho, eu posso ir ali e não gastar 20 reais e comer uma sopa tão nutritiva quanto. É um bom negócio, né? Não, assim, o consenso acadêmico hoje no Brasil, eu li algumas teses de mestrado, doutorado nesse processo, é que a rua não tem segurança nutricional. Então você não pode escolher o que comer, você não vai comer a melhor comida, tá? Tem diferença. Mas você não tem fome. Você pode sentir fome, mas em grandes centros urbanos ninguém passa fome. É muito difícil passar fome. Existem talvez alguns grupos muito específicos, gente doente mesmo, gente psicologicamente problemática, muitas vezes crianças ou idosos que não conseguem nem se posicionar para receber. Crianças são as que mais se ferram no mundo Cara, da pobreza, criança é o principal grupo de vulnerabilidade na rua, assim. Ele não tá lá porque quer, certo? Alguém levou ele pra lá, ou alguma tragédia pessoal fez isso com ele. Geralmente criança é uma força de produção muito barata. A criança vai pedir esmola. Dó, mano, ver criança na rua. E a gente acaba dando mais esmola pra criança, né? O que é um pouco... tipo, a gente tá incentivando que a criança... esteja lá, a gente aumenta o valor de mercado da criança na rua. Isso, cara, e os mendigos sabem disso, eles não são idiotas, eles não, sabem são disso. Seres humanos, né? Repara 12 de outubro. Quando é 12 de outubro? Dia das Crianças, é isso? Repara nos mendigos na rua. Tem muita criança na rua 12 de outubro. Pô, essas crianças estavam aonde quando não era 12 de outubro? Elas não estavam na rua, certo? Eu me deparei com a realidade que foi uma das coisas mais chocantes que eu vi em Fortaleza. Tem gente que aluga criança pra mendigar. Caraca. E divide com os pais o rendimento do dia. Caralho. Certo? E é uma coisa assim, desumana. Só que assim, a criança vai ficar no meio da rua correndo mesmo, jogando bola. Ela fica ali andando com... E às vezes a criança não tá pedindo esmola, mas o mendigo com criança tiracolo tem um valor de condoimento muito maior. Sim. E é muito horrível, assim, porque... Sabe, eu escrevi o livro. E às vezes eu não sei o que fazer. Eu não quero dar esmola mais. Eu quero poder dar engajamento. Porque é isso que eu proponho no livro Na Via Positiva. É poder se relacionar com as pessoas em miséria, para poder entender a miséria, identificar quem é que tá nessa necessidade de alívio, com fome e precisa de comida, e quem precisa de reabilitação e desenvolvimento. Porque às vezes o cara não precisa de mais comida. Aqui em São Paulo, grupos espíritas entregam quentinhas, marmita, né? Lá no Ceará é quentinha, né? Lá no Rio também é quentinha. Pronto, a gente entrega a quentinha, marmita pra morador de rua, e os caras vendem a quentinha pra comprar droga e coisas assim. Nossa senhora. Não dê dinheiro, dê comida. Às vezes não é o bastante. Os caras vão usar a comida pra outra coisa. Na verdade, que se o cara quer se matar, não tem ninguém quem que peça. possa impedir, né? Pois é. Aí qual é o grande desafio? Se a gente não se engajar, se a gente não passar tempo com essas pessoas, a gente não consegue fazer nenhum bem pra elas. E é isso que eu quero dizer no livro. A gente tem que parar de usar o mendigo como um objeto de entretenimento moral, como um objeto para elevação espiritual, como um Rivotril barato, como um antidepressivo para minha espiritualidade ou alguma coisa, que eu vou lá, me sinto bem, me sinto melhor, fiz uma coisa boa, para a gente começar a tentar produzir algum bem pro mendigo. Não só pra gente se sentir bem cuidando do cara, mas pro cara ter alguma mudança de vida real, entendeu? Mas se o cara tá numa situação dessa, cara, uma mudança de vida real não acontece com os 5 pau que eu dou pra ele pra despachar o cara. O que é preciso, na sua opinião, pra realmente ter uma mudança real no ser humano que tá na merda, assim? Cara, você precisa primeiro de comunidade, certo? Faz sentido. Ninguém consegue mudar o cara sozinho. Ele precisa estar inserido na igreja, então. Cara, pode ser a igreja. A igreja é uma comunidade. Geralmente é porque você tem muita gente trabalhando voluntariamente, né? Com motivações religiosas pra ajudar alguém. Um motivo em comum. Isso. Então a igreja acaba sendo uma boa comunidade pra inserir esse indivíduo. Nem sempre ele vai ter que se converter ou virar crente católico, espírita, ou o que for o grupo, mas ele tem que ser inserido a essa comunidade para que as pessoas possam auxiliá-lo nesse processo. Às vezes pode ser um abrigo, pode ser uma clínica de reabilitação, pode ser uma ONG, pode ser alguma outra coisa. É muito mais fácil achar igreja. Porque na igreja as pessoas você não tem profissionais da área. Uma ONG, muitas vezes tem alguém que ganha um salário, uma coisa assim, um cara que trabalha voluntariamente aqui e acolá. Na igreja, geralmente, você tem pessoas voluntárias que vão estar dispostas a sacrificar alguma coisa por aquela pessoa. Porque existe um senso de espiritualidade, de comunidade, de amor cristão e tudo mais. Então, você vai ter que sacrificar muita coisa, arriscar muita coisa pra tirar um cara da rua sozinho.
Você vai ter que levar o cara pra dormir na tua casa, você vai ter que abrir tua família, você vai ter que, sabe? E tem gente que morre nesse processo, é um negócio louco, assim. Tem histórias lá em Fortaleza que são muito tristes. O cara de uma igreja pegou um morador de rua, que a igreja tentou cuidar, o cara tinha uma empresa lá de cuidar de carro, colocou o cara pra, sabe, trabalhos mais braçais e simples. O cara tava ajudando, mas o cara começou a faltar, não ia mais. Depois o cara apareceu e matou o cara que empregou ele, entendeu? E roubou lá a empresa. E é uma loucura, assim, pô, o cara tava lá te ajudando e tu vai, mata o cara e rouba o cara. Né? Mas também é aquela vela máxima, né? Cuidado com o que você põe pra dentro de casa. Né? Pois é, mas tem gente que tá disposta. Lá, por outro lado, tem histórias lá em Fortaleza de gente que colocou gente em casa e conseguiu tirar a gente da rua, conseguiu tirar a criança, a mulher grávida, a usuária de crack, conseguiu levar a mãe lá, a criança nasceu bem, foi pra uma adoção, sabe? Mas eu imagino que deve ter perfil de pessoas, né? Sim, então, mas nem todo mundo vai fazer isso? Não vai. Deve ser difícil você convencer um cara, porque assim, eu imagino que tem, igual você falou desse casal aí que tinha casa e tal, mas ia dormir na rua, você precisa primeiro convencê-los de que há uma conduta melhor, há um processo muito humano de você tentar mostrar pra essas pessoas que elas podem ter uma vida mais valorosa, sim, que elas podem ter uma vida melhor, não financeiramente falando, porque, se você for muito sincero, não pra gente, mas pra quem tá na base do mercado de trabalho, o cara que tem um emprego horroroso, que trabalha 12 horas por dia, que tem um patrão lixo, que mora numa favela e pega 3 horas de ônibus por dia, pra esse cara, ser mendigo é materialmente mais confortável. Me entendeu? parece uma vida não tão difícil assim, se você pode comer 100% do tempo. É uma vida difícil, é uma vida dolorosa, mas, cara, a vida dele já era difícil e dolorosa, entendeu? Se o cara tem assim, não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma família estabilizada, eu tenho uma casinha pra morar, alugadinha, mas com dignidade, eu tenho um emprego que é duro, mas que não é... Talvez ser mendigo não seja uma boa escolha, se a gente puder falar assim. Mas o cara que tá lá no fundo do poço do mercado de trabalho, trabalhando mal, sofrendo muito, cara, às vezes ser mendigo é um escape. O cara vai ter uma vida mais simples, o cara acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. Ele tem que... Só que é o problema? Ele tem que abrir mão de tanta coisa interna nele pra ele aguentar essa vida, que existe verdadeiramente uma miséria emocional, espiritual, de alma, sabe, de psicológica até. O cara tem que... Eu tentei pedir esmola, certo? Cara, é a coisa mais humilhante que eu já vivi na minha vida. Você tem que estender a mão pra pedir dinheiro pra alguém na rua, cara, é pior que a morte. Só que pros caras que estão lá, não parece pior que a morte. Eles estão pedindo tranquilamente. Já acostumaram. O que é que aconteceu no interior de um cara desse pra ele acostumar com isso? Pra ele não se sentir mais tão humilhado? Tem que existir um processo de racionalização ou um processo, às vezes, de despessoalização. O cara tem que acreditar que ele nunca mais vai conquistar nada na vida, que ele nunca vai merecer nada, sabe? Faz sentido. E aí o cara, ele tem, pra ele se adaptar a esse processo pra não pirar, porque eu ia pirar, se eu ficasse mais tempo ali, eu ia pirar, porque